Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. O assunto de hoje é referente ao Sermão da Montanha. O texto para referência se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e termina no capítulo 7. O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, é o conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos. Esses ensinamentos são conhecidos como o Sermão da Montanha porque Jesus tinha o hábito de ensinar no monte, onde havia mais espaço. O Sermão da Montanha mostra como o cristão deve viver. O sermão começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir a um monte para ensinar. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou sobre 7 coisas que o cristão deve fazer. Quem é abençoado por Deus? Jesus começou seu sermão com as famosas bem-aventuranças, explicando como pessoas com certas virtudes serão abençoadas por Deus. Em vez de concentrar na sabedoria ou na força humana, Jesus abençoa aqueles que sofrem e são desprezados por amor a Deus. Aqueles que amam Jesus sofrerão, mas no fim serão recompensados. Os seguidores de Jesus, além de serem abençoados, são chamados também para serem bênção. Assim como o sal dá sabor à comida e a candeia ilumina a casa, os crentes devem abençoar as pessoas à sua volta. Segundo, a lei de Deus e a atitude do cristão. Jesus, que explicou que ele veio cumprir a lei de Deus na perfeição, como está escrito em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 18, os mandamentos de Deus são muito mais que regras exteriores. O coração é tão importante quanto as ações. Assim, odiar o irmão é tão errado quanto matar. Os seguidores de Jesus devem procurar um padrão mais alto, que começa no coração e depois se reflete nas ações. Devem amar os inimigos, perdoar em vez de procurar vingança e serem sempre honestos, sem necessidade de fazer juramentos. Terceiro, ajudar os pobres, oração e jejum. No Sermão da Montanha, Jesus explicou que as boas ações devem ser feitas por amor a Deus, não por querer a admiração de outras pessoas. Por isso, quem ama a Deus deve ser discreto quando ora, jejua ou dá esmolas. Jesus também ensinou como orar, com a oração do Pai Nosso. Ele explicou que Deus ouve as orações de quem crê e não desiste. Ele tem muitas coisas boas para dar aos seus filhos, mas ele também espera que seus filhos peçam e aprendam a perdoar. Quarta, as preocupações da vida. O Sermão da Montanha ensina a se preocupar mais com as coisas de Deus. Quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro, porque Deus vai suprir as necessidades. É melhor procurar as bênçãos espirituais do que concentrar apenas nas coisas terrenas que logo passam. Quinto, julgar os outros. A hipocrisia é um grande perigo que todo seguidor de Jesus deve evitar. Quem aponta o erro da outra pessoa deve primeiro se examinar a si mesmo, porque poderá estar se condenando também. Sexta, falsos profetas. Jesus explicou que a chave para identificar falsos profetas é por seus frutos. Os verdadeiros servos de Deus darão bons frutos, mas os enganadores serão revelados por suas vidas erradas. Sétima, o melhor alicerce para a vida. As palavras de Jesus são como uma rocha, onde quem é sensato constrói sua casa. Outras pessoas que confiam em outros ensinamentos, ignorando a verdade de Jesus, não têm bases sólidas e não resistirão. Quando vierem as tempestades da vida, essa é a conclusão do Sermão do Monte. Quem segue os ensinamentos de Jesus ficará firme. Partes dos ensinamentos do Sermão da Montanha são repetidos em várias outras partes dos 4 evangelhos.
ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus provavelmente repetia seus discursos porque era muito importante que as pessoas se lembrassem desses ensinamentos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, o que aprendemos aqui sobre os falsos profetas? Que devemos tomar cuidado. Jesus nos alertou a quanto isso, a ensinos enganadores, porque o que não tiver na palavra de Deus, nós devemos se retirar daquela igreja onde a palavra de Deus não está sendo ministrada conforme a Bíblia. O que não estiver na Bíblia, a gente deve se retirar dali. Também falou sobre como orar, a oração do Pai Nosso, né? Que seja a vontade de Deus. Quando formos orar, é sempre a vontade de Deus que prevalece, não a nossa vontade. Devemos estar firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Ele é o único que deve ser adorado. É o único que devemos prestar culto. Ele foi para a cruz para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna. Em breve virá buscar todo e lavado e remido no seu sangue. Então nós devemos estar firmes na rocha. Devemos amar os nossos inimigos, orar por eles. A Deus pertence a vingança. Não devemos nos vingar. Devemos colocar em oração. Se alguém nos machucou, devemos apresentar diante de Deus e pedir para que o Senhor Jesus retire do nosso coração toda a mágoa, todo o ressentimento. É difícil perdoar, sim, mas quem somos nós para não perdoar? Jesus foi para a cruz para perdoar a todos. Ele perdoou a todos. O pior dos assassinos ele perdoou. Então, é complicado, lógico, nós não somos como Jesus, mas tentamos imitá-lo. Para que as coisas fluam bem nas nossas vidas, devemos buscar sempre o perdão de Deus. Então, Jesus nos ensinou com o Sermão da Montanha o que o verdadeiro cristão deve buscar para ser uma pessoa melhor. E é essa a mensagem que eu deixo para hoje. A Bíblia, ela é a própria boca de Deus falando conosco. Deus é maravilhoso, tem promessas para os seus filhos. Você que se encontra angustiado, você que acha que não tem saída, você que nunca ouviu falar de Deus, que você possa, se você estiver me escutando agora, que você possa vir para o Senhor Jesus. Enquanto se pode achar, porque Jesus está retornando para buscar os seus filhos, que você possa se entregar a Cristo enquanto há tempo. Porque as coisas que estão acontecendo neste mundo, tudo aponta para a sua volta. Então devemos nos entregar a Ele de corpo e alma. E pedir discernimento ao Espírito Santo, se não entendermos a palavra dele. Mas a palavra dele é simples. Para aquele que tem Espírito Santo, ele sempre vai falar com você. Jesus é maravilhoso. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E ele deixou os ensinamentos que o cristão deve fazer depois de converter-se a ele. E nos deixou o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Então, eu peço a vocês que medite no capítulo 5, no 6, no capítulo 6 e no capítulo 7. É onde se encerra o Sermão da Montanha. Amém, queridos e queridas? Então, que possamos ser pessoas melhores, buscar sempre fazer o bem, né?
buscar em primeiro lugar Mateus 6,33, que as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Não se contaminar com doutrinas falsas, com doutrinas de pessoas que se dizem que são cristãs e não são. Devemos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele nos dê discernimento, para ver o que é de Deus e o que não é. Devemos nos atentar contra os falsos profetas, ensinos enganadores. Amém? Que busquemos Jesus. A hora de se entregar para Cristo é agora. Não é para deixar para depois. Amém? É essa a mensagem que eu deixo. Que possamos nos entregar a Cristo. Porque Ele está voltando. E Ele vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor Jesus, obrigada a todos que ficaram comigo até o final, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, as palavras de vida eterna, Pai. Se há algum inscrito passando por alguma necessidade, se há alguém, meu Deus, que precisa de um toque Teu nesta manhã, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, meu Deus, a vida dessa pessoa agora, Pai. Que a Tua mão, Pai, possa estar se estendendo sobre a vida delas agora, Pai, derramando do Seu bálsamo, do Seu refrigério. Se algum enfermo, Pai, que o Senhor esteja abençoando essa vida neste momento. Se algum desempregado, que o Senhor abra as comportas dos céus, Pai. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas para Ti nada é impossível, Pai. Tudo é possível para aquele que crê no Senhor, Pai. Oh, Jesus, que possamos fazer a diferença, Pai, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que sejamos sal da terra e luz do mundo, que a Tua luz brilhe, Pai, através das nossas vidas, para que as pessoas vejam quão diferentes somos, Pai, porque temos o Senhor, que elas se acheguem a nós para ouvir de Ti, Pai, porque o Senhor está vindo arrebatar a Tua igreja e que devemos, Pai, estar com as nossas candeias, Pai, acesas quando o Senhor vier, que sejamos como as 5 virgens prudentes, Pai. Oh, Jesus, que não perderam a fé em Ti, Pai. Senhor Jesus, fica conosco, abençoe nossos parentes, amigos e conhecidos, Pai, neste momento. Aqueles que se encontram encarcerados, que o Senhor esteja abençoando neste momento. Aqueles que se converteram ali nas prisões, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, Pai. Visita os hospitais do câncer, Pai. Que o Senhor esteja abençoando nesta hora, Pai. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final. Não deixe de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam saber sobre Jesus, que somente Ele salva, somente Ele cura, somente Ele liberta. E também não deixe de dar o seu like. No momento que vocês dão like, esse vídeo é ranqueado para que mais pessoas visualizem e venham a se converter a Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem na santa paz do Senhor Jesus.